Oi, meus queridos, tudo bom com vocês? Estão preparados para a nossa aula de hoje? Estão dispostos? Fico feliz em saber que vocês estão dispostos a cada dia aprender cada vez mais. É muito importante, né? Aprendemos sempre um pouquinho. Hoje a nossa aula será de ciências, tá bom? Então fiquem bastante atentos à nossa aula de hoje, tá bom? Está relacionado à nossa aula de ciências. Eu vou compartilhar com vocês o nosso slide da aula de hoje. A nossa aula de hoje de ciências é sobre a observação do universo. Se encontra-se lá na página 25. Você pode estar até colocando nessa página para a gente acompanhar a nossa explicação de hoje. Os instrumentos ópticos são utilizados no cotidiano para facilitar, permitir ou aperfeiçoar a visualização de determinados objetos. Existe infinidade de instrumentos ópticos. Nós temos microscópio, telescópio, projetor, lupa, câmera fotográfica, óculos e lentes, tá? Esses são os instrumentos que eles são utilizados, né, no nosso cotidiano para, né, visualizar, né, como bactérias, planetas, algo que nós não conseguimos ver a olho nu, tá? Então, durante muitos anos, o ser humano ele observou o céu a olho nu. Por quê? O que é olhar a olho nu? É aquele olhar, né, que nós não precisamos de um instrumento para ver. Então, muitos e muitos tempo atrás, antes, né, as pessoas viam tudo a olho nu. Agora, né, com a tecnologia mais avançada, foram criados esses instrumentos. Então, hoje, com uma luneta, né, também nós conseguimos ter uma visão melhor de um objeto. E esse tipo de observação era praticado por diversos povos, né, e sua própria orientação e para decidir a época mais adequada ao plantio e também a colheita. Então, foi muito importante, né, a criação desses instrumentos. Esses instrumentos, eles surgiram ao longo do tempo. Então, não foi uma coisa que foi criada do dia para a noite. Não, certo? Foi ao longo do tempo. E estão ligados diretamente ao desenvolvimento dos avanços científicos, que possibilitam a observação do universo. Então, através desses instrumentos, nós conseguimos ter uma observação do nosso universo, né? Imaginem hoje se nós não tivéssemos a ajuda desses instrumentos. Será que nós conseguimos ver uma bactéria, um planeta, ter a visão melhor de nosso universo, né? Então, com o avanço, né, da tecnologia, com a ajuda, né, desses avanços, hoje nós temos acesso a esses instrumentos que possibilitam, né, uma visão melhor, né, do nosso planeta. Digamos, o óculos também é um instrumento fundamental. Por isso que muitas vezes, quando nós não enxergamos direito, né, temos dificuldade ao ver, necessitamos de um óculos. Para quê? Para que a nossa visão ela se torne o quê? Melhor, né? Isso. Então, por isso que se faz necessário, né, a utilização desses instrumentos. E esses instrumentos, né, eles são utilizados no nosso cotidiano, justamente para aperfeiçoar a visualização de alguns objetos. Agora, nós vamos para conhecendo a Terra.
Conhecendo a Terra, vamos lá. Coloquem lá na página 29, tá? A gente vai estar falando sobre conhecendo a Terra e vai até a página 31. Na nossa página 29 tem algumas curiosidades, tá? Algo que é curiosidade. Quando eu não sei e tenho aquela curiosidade de saber. Então, vamos lá. Eu vou dizer só algumas curiosidades. O restante você vai ler no seu livro. O planeta fica a uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. É o mesmo que 1,5 bilhão de quarteirões. Olha aí que interessante. Os pesquisadores calculam a Terra, que se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Né? Essas são algumas curiosidades. Tem outras, né? Tem, ó, o Oceano Pacífico é o maior de todos, com mais de 165 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 50% do total de água da Terra. Essas aqui são algumas curiosidades sobre o nosso planeta, tá bom? Depois, com calma, você lê as outras curiosidades para você ficar mais por dentro desse assunto. O planeta onde vivemos é um lugar vivo, repleto de transformações naturais e humanas, né? Mas nem sempre foi do jeito que hoje é, né? Então, nem tudo, né, foi conforme é hoje. A atmosfera, né, a camada de ar que envolve a Terra, né, é onde estamos presentes, é o oxigênio e outros gases. Então, o que é a atmosfera? A atmosfera é toda a camada de ar que envolve a Terra. É chamado de atmosfera. E o gás que nós encontramos nessa atmosfera é o oxigênio, tá, gente? Então, isso é atmosfera. Hidrosfera. A hidrosfera é que é composta de toda a água do planeta, certo? Então, a hidrosfera é que é composta de toda a água do planeta. A crosta terrestre ou litosfera é uma superfície sólida do planeta. E a biosfera? Biosfera é formada por todas as regiões da Terra onde existe vida. Então, onde há vida, há biosfera, tá? Então, isso é biosfera. É formado por todas as regiões da Terra onde se tem a vida, certo? Então, a Terra é um planeta especial, por quê? Porque aqui é o único lugar que encontramos vida, é o nosso planeta Terra. E é aqui que a vida, com todas as diversidades, né, desenvolve-se, né, possível. Por quê? Porque encontramos todos os elementos necessários para um crescimento, para a sobrevivência. Então, para sobrevivermos nesse planeta, o que é que nós precisamos, né? De oxigênio, água, solo e alimento. Os seres vivos, né, que utilizam o oxigênio para sua respiração são chamados de anaeróbios. Tanto os seres vivos aeróbios como os anaeróbios são chamados de elementos de um ecossistema. A atmosfera, como a gente já falou, né, que é aquela camada de gás que envolve toda a Terra, ela é retida por uma força, né, por uma gravidade, protegendo a vida na Terra e impedir, né, que esses gases, como o oxigênio, sejam dispersos no espaço.
Os seres vivos que não utilizam oxigênio para respiração, eles são chamados de quê? São chamados de anaeróbios. Tanto os seres vivos, né, como os não vivos. Então, a atmosfera ela é composta de vários elementos, como, né, os gases de 78%, que é nitrogênio, 21%, que é oxigênio, 0,9% argônio e 1% de outros, né? Então, a atmosfera, ela age, né, como uma zona intermediária entre o Sol e a Terra. Suas camadas, né, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera têm dimensões em variedades ao redor do nosso planeta. Então, a atmosfera ela diminui o calor, né, durante o dia e protege o nosso corpo em excesso de energia dos raios solares, tá bom? Então, a atmosfera ela funciona assim, ainda como uma proteção contra os corpos celestes, entrarem em contato com ela, desintegram também e não chega à superfície terrestre. Então, essa foi um pouco sobre a nossa atmosfera, certo? A nossa aula de hoje falou um pouco sobre esses dois assuntos, né? Tanto conhecendo um pouquinho sobre a nossa Terra, como também, né, a observação do nosso universo. Como também nas aulas passadas, nós estávamos falando sobre os nossos planetas, né? Então, a gente deu continuidade um pouquinho sobre esse universo, tanto sobre os instrumentos que nós utilizamos, né, para ter essa visão melhor, como também de conhecendo a Terra, né, de toda a existência. Nós sabemos que o planeta Terra é aquele que possui vida, que é o planeta da qual nós habitamos, né, onde possui vida. Agora chegou a melhor parte, aquela parte onde vocês vão praticar o conhecimento de vocês, tá bom? Eu vou estar nesse momento explicando as atividades que vocês deverão realizar. Tenham a atenção, porque eu tenho certeza que se você prestar atenção nas explicações das atividades, você não ficará com nenhuma dúvida ao realizar. Vou começar pela página 26. Observe as imagens e responda as seguintes questões. Tem 3 imagens. Uma imagem às 19 horas, segunda imagem às 22 horas e a terceira imagem em 1 hora. Rodrigo gosta muito de estudar assuntos de astronomia. Certo dia, observando o céu, ele fotografou uma constelação em 3 horários diferentes. A. Você consegue identificar a constelação que Rodrigo fotografou? Classifique. Caso não tenha identificado, realize uma pesquisa sobre a constelação e justifique por que ela recebe esse nome. Então, vocês vão ver por que recebe o nome de constelação e qual foi a constelação que ele encontrou, tá? Das 3 imagens, qual é a constelação que ele encontrou e por que recebe esse nome, tá bom? B. Rodrigo notou que a constelação mudou de posição durante o período de observação. Explique com as suas palavras o que se deve, né? O que se deve essa mudança de posição. Por que ocorreu essa posição? Vocês vão explicar com as palavras de vocês por que teve essa mudança de posição. Página 27. Rodrigo
no final de semana, foi visitar seu tio, que morava no interior do estado. Ao anoitecer, ele observou o céu e comparou o céu visto do bairro onde mora, localizado na cidade. As imagens a seguir mostram a mesma região no céu observado ao mesmo horário. Tem duas imagens, tá? Da qual elas estão no mesmo horário, só que duas imagens diferentes. Aí você vai responder. A diferença de números de astros que podem ser observados nos locais é diferente? Justifique por que isso ocorre. Você vai dizer por quê, né? Primeiro você vai dizer se os números de astros eles podem ser observados em locais diferentes. Nós conseguimos observar as estrelas nos dois lugares? Sim ou não? E por quê? Por que que a gente consegue ver mais do que a outra? Aí você vai responder. Por que que uma imagem a gente consegue ver mais estrelas do que a outra? B. Considerando os locais apresentados na atividade anterior, em quais locais você observaria um número maior de estrelas? Justifique sua resposta. Aí você vai escrever por quê, tá bom? Página 28. Tem uma imagem de uma bactéria e do planeta Marte. Em qual das imagens foi necessária a utilização de algum tipo de instrumento óptico? Qual das duas? B. Escreva os possíveis instrumentos utilizados para a ampliação das imagens. Quais foram os instrumentos utilizados para ampliar essa imagem? C. Explique o motivo de se utilizarem dois instrumentos diferentes para a ampliação dos elementos em cada situação. Tá? E você tem que explicar com as palavras de vocês. Lá na página 32, aprofunde seus conhecimentos, pesquisando sobre cada uma das camadas da atmosfera. Tem aí o nome das camadas, tá, da atmosfera, e você vai fazer uma pesquisa sobre cada um. Não precisa escrever muito, só o mais importante. Observe a imagem, pesquise e responda as questões a seguir. Qual é o efeito negativo causado pela ação retratada na imagem ao lado? Né? Então, o que é que a imagem representa, né? Qual é a representação da imagem? B. Quais outras atitudes contribuem para o aumento da poluição além da retratada na imagem? Que outro tipo de poluição existe fora essa que aparece na imagem anterior? Qual problema ambiental pode ser agravado com essa situação? 3. Observe o gráfico de acordo com o percentual indicado. Escreva o nome dos gases que compõem a atmosfera. Lá no nosso texto tem a porcentagem de cada um dos gases aí, né? E o que você vai fazer? Aí tá só as porcentagens. Qual é o gás que é referente a 21%? No nosso texto lá, vinha dizendo qual era o gás que tinha 21%. Qual era que tinha 78%? Aí você vai colocar o nome de cada um. Lembrando, gente, que para vocês responderem essas atividades, é necessário vocês leiam o texto, tá bom? Então, leiam o texto para que vocês venham responder essas atividades. Todas essas respostas estão no texto, fora aquelas que são pessoais, da qual você que deverá responder, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, turminha!